Você já se perguntou o que aconteceu com os homens que crucificaram Jesus Cristo? Aqueles que traíram, julgaram e executaram o nosso Salvador? Por mais que conheçamos as histórias de Jesus, a maioria de nós nunca para pensar no destino sombrio desses personagens. Mas, hoje, vamos mergulhar profundamente em suas vidas após a crucificação e descobrir como a justiça divina os alcançou. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai mexer com sua fé e com a forma como você entende o poder do arrependimento e do destino. E antes de mergulharmos nessa história, eu peço seu apoio e deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Agora, vamos juntos explorar essas histórias fascinantes e muitas vezes assustadoras. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi injustamente condenado e sofreu uma das mortes mais cruéis da história. Traído por Judas Iscariotes, entregue pelas mãos dos líderes religiosos da época, julgado por Pôncio Pilatos e crucificado sob a vigilância de soldados romanos. Todos esses homens desempenharam papéis fundamentais na execução do plano divino de redenção, mas cada um deles também enfrentou consequências significativas por suas ações. Ao longo deste vídeo, vamos explorar o destino de cada um desses personagens, Judas Iscariotes, Pôncio Pilatos, Caifás, o centurião romano Cassius Longinus e até o rei Herodes. Suas histórias são marcadas por tragédias, remorso e, em alguns casos, transformações surpreendentes. Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Começamos com Judas Iscariotes, o apóstolo que vendeu seu mestre por 30 moedas de prata. Ele foi o responsável por guiar os soldados romanos até Jesus no jardim do Getsêmani, identificando-o com um beijo. Porém, o que parecia ser um gesto calculado de traição rapidamente se tornou uma fonte de remorso insuportável. A Bíblia nos conta que Judas, ao perceber a gravidade de seus atos, tentou devolver o dinheiro e acabou tirando a própria vida, enforcando-se. Atos dos Apóstolos descreve que seu corpo sofreu uma decomposição grotesca, como um lembrete vívido das consequências de suas ações. O que levou Judas a essa traição? Será que ele acreditava que Jesus escaparia milagrosamente? Nunca saberemos. Mas o arrependimento final de Judas nos mostra o quão pesado é o fardo da culpa. Pôncio Pilatos, o governador covarde. Pôncio Pilatos é uma figura cercada por ambiguidade e controvérsia. Ele é lembrado como o homem que poderia ter evitado a crucificação de Jesus Cristo, mas optou por lavar as mãos, simbolizando sua tentativa de se isentar da responsabilidade. Apesar de sua relutância em condenar um homem que ele sabia ser inocente, Pilatos cedeu à pressão da multidão, temendo revoltas e a desaprovação de Roma. Seu ato de lavar as mãos tornou-se um símbolo de covardia moral ao longo dos séculos. Pilatos, que tinha o poder e a autoridade para impedir uma injustiça, escolheu priorizar sua posição política sobre a justiça divina. Em João 19:10-11, ele ainda tenta justificar sua autoridade, dizendo a Jesus: "Não sabes que tenho poder para te libertar ou para te crucificar?" Ao que Jesus responde: "Nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dada." Depois da crucificação, o destino de Pilatos não foi menos trágico. Relatos históricos indicam que ele continuou enfrentando críticas e escândalos durante sua administração. Ele foi acusado de usar força excessiva para reprimir revoltas e de desrespeitar os costumes judeus, ações que eventualmente levaram à sua remoção do cargo. De acordo com Eusébio de Cesareia, um dos primeiros historiadores da Igreja, Pilatos foi convocado a Roma pelo imperador Calígula para responder por suas ações. É dito que, diante da desgraça iminente sem qualquer apoio político, ele teria tirado a própria vida. Seu corpo, de acordo com a lenda, foi jogado no rio Tibre, onde dizem que ninguém queria enterrá-lo devido à sua infâmia. Algumas tradições também relatam que sua morte foi acompanhada por sinais sobrenaturais, como tormentas e terremotos, como se a própria natureza rejeitasse o homem que condenou o Filho de Deus. Sua tentativa de escapar da responsabilidade na terra não o livrou do julgamento eterno. A história de Pôncio Pilatos nos ensina sobre o peso das escolhas e as consequências de ceder à pressão em vez de seguir o caminho da justiça. Ele teve a oportunidade de defender a verdade, mas escolheu se alinhar com a multidão, temendo perder poder e posição.
Como resultado, é lembrado como um dos homens que facilitou a crucificação de Jesus Cristo. Até hoje, Pilatos é visto como um exemplo de como o medo e a covardia podem levar à ruína. Ele tentou lavar as mãos de sua responsabilidade, mas nunca conseguiu apagar sua participação na história da redenção. Sua história ecoa como um lembrete para que busquemos a justiça, mesmo quando isso exige coragem e sacrifício pessoal. Caifás, o sumo sacerdote ambicioso. Caifás, o sumo sacerdote que liderou o julgamento religioso de Jesus, foi outro personagem que enfrentou as consequências de suas ações. Ele usou sua posição de poder para acusar Jesus de blasfêmia e manipulou o sistema para garantir sua execução. No entanto, os relatos sugerem que Caifás viveu uma vida longa e atormentada, carregando o peso de sua culpa até seus últimos dias. Embora sua morte tenha sido menos violenta do que a de outros, podemos imaginar que sua consciência foi seu maior carrasco. Cassius Longinus, o centurião transformado. Cassius Longinus, o centurião romano que desempenhou um papel direto na crucificação de Jesus, é uma das figuras mais intrigantes e simbólicas ligadas à paixão de Cristo. Ele é conhecido por ter perfurado o lado de Jesus com uma lança, um gesto que, para muitos, parecia ser o auge da brutalidade romana. No entanto, sua história não termina aí. Segundo tradições extrabíblicas, esse momento foi o início de sua transformação espiritual. De acordo com esses relatos, quando o sangue e a água que fluíram do corpo de Cristo atingiram os olhos de Cassius, algo extraordinário aconteceu. Ele foi momentaneamente cegado, mas, ao mesmo tempo, seus olhos espirituais foram abertos para a verdade. Esse evento não apenas mudou sua visão literal, mas também marcou o início de uma profunda conversão. O centurião, que antes era um símbolo da força e da obediência cegas ao império, tornou-se um dos primeiros a proclamar a divindade de Jesus. Após esse encontro com a graça, Cassius Longinus abandonou sua vida como soldado romano e abraçou a fé cristã. Sua conversão foi tão radical que ele começou a pregar o evangelho abertamente, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Seu testemunho era tão poderoso que ele atraiu muitos para a nova fé, mas também chamou a atenção das autoridades romanas, que não toleravam essa nova religião. Como consequência, Cassius foi preso e condenado por se recusar a renunciar à sua fé. Ele enfrentou a morte com coragem, sendo decapitado como mártir. Sua transformação de um soldado obediente a um seguidor de Cristo disposto a morrer por sua crença é um exemplo incrível do poder da redenção. A história de Cassius Longinus também nos lembra de que a graça de Deus pode alcançar até mesmo aqueles que parecem estar mais distantes. Ele, que esteve diretamente envolvido na crucificação, foi tocado pelo próprio sangue de Cristo e teve sua vida completamente transformada. Sua jornada é um testemunho de que a redenção está disponível para todos, independentemente de seus atos passados. Ao longo dos séculos, Cassius foi venerado como santo em algumas tradições cristãs, com sua lança sendo associada à lança do destino, um artefato cercado de simbolismo espiritual. Seu legado permanece como uma poderosa mensagem de esperança e mudança, mostrando que a misericórdia de Deus é infinita e que ninguém está além de sua salvação. A trajetória de Cassius Longinus é uma das histórias mais tocantes que emergem do relato da paixão de Cristo. Sua transformação não apenas o redimiu, mas também nos inspira a refletir sobre o poder da graça divina em nossas próprias vidas. Rei Herodes, o assassino de inocentes. E, por fim, temos o rei Herodes, conhecido por sua crueldade e paranoia inigualáveis. Herodes, o Grande, não foi apenas responsável pelo massacre dos inocentes em Belém, mas também viveu uma vida marcada por atos brutais em busca de poder absoluto. Movido pelo medo de perder o trono, ele ordenou a execução de membros da sua própria família, incluindo sua esposa Mariamne e 3 de seus filhos. Essa paranoia constante o tornou um líder temido, mas profundamente odiado. O massacre dos inocentes, descrito no Evangelho de Mateus, é uma das passagens mais sombrias associadas a Herodes. Temendo que o rei dos judeus profetizado pelas Escrituras tomasse seu lugar, Herodes ordenou que todos os meninos de 2 anos ou menos em Belém fossem assassinados. A brutalidade desse ato ecoa como um dos crimes mais hediondos da história, manchando para sempre seu legado.
Nos últimos dias de sua vida, Herodes enfrentou um sofrimento físico e mental que muitos consideram uma manifestação da justiça divina. Ele sofria de uma doença misteriosa que causava dores insuportáveis, coceiras intensas, convulsões frequentes e a decomposição de seus órgãos genitais. Historiadores antigos, como Flávio Joséfo, descrevem seu estado como um tormento vivo, no qual seu corpo parecia estar apodrecendo enquanto ele ainda respirava. A doença, possivelmente uma combinação de insuficiência renal crônica e gangrena, fez com que ele enfrentasse uma agonia prolongada e humilhante. Apesar de buscar tratamentos desesperados, nenhum médico conseguiu aliviar seu sofrimento, e Herodes morreu isolado, odiado por seu povo e atormentado por seus próprios atos. Mesmo em seus últimos momentos, Herodes tentou controlar o poder. Ele ordenou que diversos líderes judeus fossem executados após sua morte, na esperança de garantir que houvesse luto em toda a Judéia. No entanto, essa ordem foi desobedecida, e sua morte foi recebida com alívio e celebração pela maioria. Herodes representa a personificação do que o medo, a ambição descontrolada e a ausência de compaixão podem causar na vida de uma pessoa. Sua história não apenas serve como um aviso, mas também nos lembra que o poder terreno é temporário e que a justiça divina prevalece. O massacre dos inocentes e sua morte atormentada permanecem como um testemunho do impacto devastador da maldade e do egoísmo desenfreado. As histórias dessas pessoas nos mostram que a justiça divina alcança a todos. Para alguns, como Judas e Pilatos, o peso da culpa foi insuportável. Para outros, como Longinus, houve espaço para arrependimento e transformação. Esses relatos nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas, nossas escolhas e a importância de buscar a misericórdia de Deus. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda a continuar trazendo mensagens de fé e reflexões profundas. E não se esqueça, há outro vídeo esperando por você aqui no canal, que está aparecendo na tela agora mesmo. Clique para continuar essa jornada de aprendizado e inspiração. Muito obrigado por assistir. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.